Tá, mas vamos começar bem natural, como aquela conversa. Sim, quando tu aquela chegou conversa, aqui, ó. porque tá ficando muito mais... Aquele aí, PP pessoal, eu vou parar já de fazer. Não, mas tem que ter uma abertura. E aí, gurizada, beleza? Estamos aqui em mais um podcast, mais um AgoCast. Hoje com uma convidada da área das exatas, dessa vez, e mais da física, para ser mais Exato. direto, pra ser mais exato. E junto com ela, com o Rafa aqui, meu co-host. E aí, galera, tudo certo? E hoje, então, a Profissônia está aí. Bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos lá, discutir física. Vamos falar de física, vamos discutir umas teorias aí. Abrir a mente do povo. Olá meninos, muito obrigada pelo convite, recebi com muita alegria, me organizei para estar aqui, então sempre é muito bom falar de ciência, né, a minha área de formação é física, mas o nosso papo hoje, para quem está curioso, vai ser de astronomia, é isso aí, né? Isso aí, vamos... Astronomia e afins, tentar desconstruir algumas ideias. Primeiro aí. que eu gosto muito de astronomia por causa do signo, sabe? Eu sou apaixonado por astronomia. Não, é que tipo, é muito levado pra signo logo, né? Porque é algo que é... Não, tu não entendeu que eu tô zoando, né, meu? Eu não entendi. A galera fala astronomia, Já né? que estão zoando, uma vez eu fui convidada para falar de astronomia numa rádio da região, não posso dizer o nome. E, Imagino. Não vem ao caso, mas realmente eu não posso dizer o nome. Uhum. E era ao vivo, né? E o cara começou a me entrevistar. Olá, professora, tudo bem? Então, você é a professora da Univates que faz os horóscopos? E... Sim. E eu respirei fundo. Aqui não pode dizer palavrão, depois pode, não, parte. vou falar, à vontade. Respirei fundo, segurei aquele palavrão que estava saindo da garganta. Disse, não, tá tendo um pequeno equívoco, né? Falei sério, disse, eu trabalho com astronomia. Ele não tinha a menor ideia do que era. E aí ele meteu, tá, então tu é daquele curso que ensina a fazer comida boa. Eu disse, Meu mais Deus ou menos do esse. céu. Mais ou menos esse. Perdido. O cara tá mais perdido que Adão e Eva no Dia das Mães, né? Mas estou à disposição, né? E acho que é bom. Rafa, né? É, Rafael. Rafael mencionou aí a astrologia. Eu quero começar dizendo, né, que como cientista, para mim, e eu faço ciência também, eu pesquiso ensino de astronomia. A minha formação é professora de física, então eu não sou uma especialista no que a gente chama aí das áreas duras, as áreas aplicadas de física, né? Uhum. Toda a minha formação foi de professora de física, depois doutorado, mestrado em ensino de física, doutorado em educação. E o ensino de astronomia sempre foi muito apaixonada. E aqui no Univates eu tive a oportunidade desde 2009... Quando foi 2013, saiu um edital, a gente escreveu um projeto, eu que fui a host do projeto, usando os termos de vocês. A gente captou na época R$100 mil e a partir dali a gente comprou um planetário móvel, um telescópio automatizado que a gente usa aqui no terraço do 12 e daí em diante, principalmente com o planetário, esse telescópio novo impulsionou o trabalho de divulgação científica que a gente faz. Então eu também preciso responder algumas coisas como cientista. Para mim, a astrologia é uma pseudociência, apesar de que na sua origem ela se vale um pouco da posição dos astros no céu, ou então da posição do Sol, o Sol que se move. A gente percebe mais o movimento do Sol em relação à Terra. Por quê? Porque o Sol está muito perto de nós. Para efeitos de comparação bem simples, né? Que as pessoas entendem. Porque falar em distância muito grande, ninguém entende porra nenhuma. Muito bom. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Que é a única... Pode falar. Então é tipo
se o Sol umisse agora, a gente ia perceber daqui a 8 minutos. Exatamente, só isso? Exatamente. Então, receber a luz do espaço é mais ou menos isso. Uma explosão no Sol, nós vamos capturar ela sempre 8 minutos depois. Para efeitos de comparação, a próxima estrela mais perto da Terra é Alfa de Centauro, na direção sul. As pessoas geralmente têm alguma facilidade, hoje com o aplicativo é fácil fazer isso, Sky Safari, Sky Map, localizar o Cruzeiro do Sul, na direção sul. A estrela mais próxima da Terra está perto do Cruzeiro do Sul, que é Alfa de Centauri. A luz dela leva 4,2 anos para chegar na Terra. Então, lá, se der uma explosão, ou se der um cataclisma, der qualquer coisa lá, em Alfa de Centauro, que é a nossa próxima vizinha, a mais perto de nós, leva mais de 4 anos para chegar aqui. É disso que a gente está falando. Eu entendi o que tu quer dizer. Tu quis dizer que talvez tenha constelações e signos que nem existem mais, ou que... Pode ser, exatamente. E é o tal do serpentário. Na verdade, o serpentário faz parte do zodíaco. Isso é outra coisa. Por que ninguém fala do serpentário? Porque ninguém fala disso. São questões de convenção, porque se fez um calendário, medir o tempo é uma convenção, né? Uma escolha. A gente foi ao longo da história, por isso que os papas e reis contratavam astrônomos para fazer calendários, né? Não é à toa. Então, se optou por um calendário dividido em 12 meses, né? Inicialmente o calendário, a contagem começava sempre em março, porque é o equinócio de março, para nós é o início da primavera. Para os povos antigos, principalmente... Não, aqui é o outono, outono, não? Desculpa, eu me enganei, foi mal. Corrigindo. Para nós, março é equinócio de outono, valeu, e no hemisfério norte é de primavera. Então, eu vou preferir falar equinócio de março. O calendário começava a contar em março. Tanto que se a gente falar setembro, sétimo mês do ano. Outubro, 8º mês do ano. Só que, na verdade, se a gente olhar, outubro é o mês? 10. Setembro é o mês? 9. Tem uma amiga nossa que ela tem problema em anotar as datas por causa disso. Porque, tipo, setembro é o mês 9, mas é 7, né? Então dá confusão. Ela sempre errava as datas. Porque a referência principal era os equinócios. A gente tem vários equilíbrios na Terra, né? Entre eles, quantidade igual de luz solar e duração do dia e da noite, igual em toda a Terra. Em qualquer latitude que tu tiver, nessas épocas de março ou setembro, o dia vai ter a mesma duração em qualquer latitude, em qualquer longitude. Claro, com a diferença de fuso horário, obviamente. Então, os equinócios foram importantes para nos ensinar como marcar o tempo e sincronizar com o movimento da Terra em torno de si mesma e em torno do Sol. Então, o Sol é importante porque, voltando lá para a astrologia, né? Que eu abri o gancho e vou voltar. Mas meus alunos me xingam em aula que eu abro parênteses, às vezes não fecho. Eles lembram disso. O que acontece? O Sol, por estar muito perto da Terra, né? Se a gente esticar o nosso braço, um adulto esticar o nosso braço direito ou esquerdo, o Sol vai ter o tamanho angular do polegar de um adulto, né? E qualquer outra estrela é só um pontinho brilhante, né? Sim. Então, o Sol se move em relação às estrelas fixas, e isso está na origem do zodíaco, mas o Sol não se move em qualquer lugar do céu. A gente até vê que no inverno ele vai mais para o norte, fica mais baixo no horizonte. No verão ele vem mais para o sul, então ele fica mais alto no céu e também mais horas. Mas o Sol se move mais ou menos numa estrada celeste, que é a que a gente chama de eclíptica. A eclíptica é uma linha que também é cruzada pelo meio do céu, como tem o meio da Terra, que é o Equador, tem o meio do céu, que é a eclíptica. E essa estrada do céu, por onde passam os planetas, o Sol e a Lua, é que os antigos viam animais, principalmente animais, ou mistos, né? Ou como é que eu vou chamar? Monstros, né? Metade homem, metade bicho. Eu não consigo acreditar que os caras enxergavam um escorpião. Não tem como ver um escorpião. Tem, eu mostro pra vocês. Tem que beber um pouco, mas dá. Eu acho que o cara tem que beber bastante pra ver. Não, é muito bacana. É que tem que ter um certo treino. A gente usa... Eu não preciso mais de aplicativo. Algumas constelações que a gente não observa tanto, mas é muito bacana porque a gente hoje usa um laser e vai mostrando para as pessoas, cada um no seu celular, eles vão entendendo. Mas é bem isso. Tu fala uma coisa fundamental. Aqueles povos acostumados com uma vida mais, não sei se dá para dizer rural, com rústica. menos... rústica, não tinha luz artificial. Então, eles enxergavam... O que tu olha e tu enxerga? Tu tenta reconhecer, relacionar com algo que tu conhece. O Cruzeiro do Sul...
os espanhóis e portugueses religiosos viram uma cruz. Os nossos índios, isso é muito engraçado, quem conhece o software Stellarium, você manipula esse software, você vai ver que as 88 constelações oficiais da União Astronômica Internacional, elas vão ter outros desenhos, elas vão ter outras lendas, elas vão ter outras histórias na cultura chinesa, na cultura dos índios tupis guaranis, ou nas culturas... Lá deve ter mais de 30 culturas que tu pode ver. Eu olho para o mesmo conjunto aparente de estrelas, mas eu imagino algo diferente. Os tupis e guaranis é muito bacana, porque na região do Alfa Centauri do Cruzeiro do Sul, tem uma ema, que a cabeça da ema tá na bunda de um viado. Então é muito bacana. É muito bacana. Mas é porque tanto ema quanto viado, sem gozação nenhuma, são animais do nosso cerrado, do sul do Brasil, que os nossos índios reconhecem. Para nós não faria sentido um escorpião. Eu ia gostar de abrir um adendo, voltando até para a questão da distância de e ela está o que pode até ser um ponto para os ET não ter vindo aqui ainda. Porque eles olham lá de longe e vê dinossauro aqui ainda. Será que é isso? E eles têm aí eles pensam e têm medo, né? Pode ser isso. Mas vocês acham que é possível ter vida fora da Terra ou não? Olha... Estávamos numa grande discussão ontem sobre isso. A gente tá até falando disso. Será que só existe o que a gente pode provar que existe? Aí eu não sei já. Porque assim, eu acho improvável que seja só a gente. Porque o universo, ele é pelo tamanho do universo, pelo tamanho do universo, é impossível que o paradoxo de Fermi se aplique tão assim, sabe? Eu acho difícil. Mas eu acho que tem vida fora aqui. E se não há... Eu acho que não faz sentido o universo em si. Porque se só a gente entende o que é o universo, entende entre aspas, né? Que é muito superficial que a gente sabe, mas e só a gente entende, e só existe a gente. Se a gente morrer, não faz sentido nenhum ter universo, se acabar a humanidade. Mas é que, e tu, Rafael? Professora, eu fico pensando assim, o que eles vão querer aprender com a gente também, né? Por que eles vão querer se comunicar? Eu acredito que existe, mas que, um pouco assim, é muito estranho falar dessas teorias de conspiração, mas que ainda eles não encontraram uma forma, talvez, de se comunicar com nós. Porque hoje tá muito... Assim como nós não encontramos de nos comunicar com eles. Sim, reversibilidade? Porque enviaram para o espaço uma sonda com um disco, com sons, sabe? Tipo, como é que vai saber que eles têm uma vitrola lá, sabe? Tipo, não, e primeiro que... Eu não sei. Já tiveram várias tentativas, né? Estão tentando se comunicar, né? Só esse tema dá para fazer uns 3 GagoCasts, né? 3 debates, mas... Não, até se quiser voltar voltar e pegar outras pessoas com outro ponto de vista, né? Eu acho que é o principal. Eu acho que, juntando duas coisas que você pincelou antes e essa discussão. Por que o céu é mais escuro em algumas direções do que outras? Se a gente ouve falar que o universo é ilimitado no espaço, mas finito no tempo. Justamente porque ele é finito no tempo. Como é que nós, humanos... detectamos estrelas, galáxias e chegamos no que hoje são os limites do universo observável, comprovado por Feynman, Friedman e outros, que está em expansão. Radiação eletromagnética. E até até tipo a gente consegue provar a expansão do tempo como do espaço pelo desvio para o vermelho ou para o azul, né? Isso, exatamente. O que chama de redshift. O efeito ambulância. Quando eu escuto a ambulância se afastando de mim, além do som ficar mais baixo, ele vai ficando mais grave, né? Para quem não manja o que é frequência e coisa do gênero. E se a ambulância está aproximando, o som vai ficando mais fino. Isso ficou horrível. Mas é mais ou menos isso. O desvio para o azul muito quer dizer que a gente tem galáxias se aproximando de nós. O desvio para o vermelho, que chama redshift, as galáxias estão se afastando e segundo a lei de Hubble, elas estão se afastando
tanto mais rápido quanto mais distantes elas estão. Então, a gente hoje, 2022, a gente conhece os limites do espaço que nós conseguimos observar. Tem um paradoxo muito legal, que é o paradoxo de Olbers, que vai dizer que as regiões escuras do céu, aquilo que eu não vejo nada, nenhuma luz, mesmo com os grandes telescópios, agora a bolinha da vez do James Webb, né? Que significa? Que provavelmente eu tenho astros, estrelas e galáxias e buracos negros naquelas direções, mas eles estão tão distantes de nós, eles estão a distância que é maior do que 12,8 ou 13 bilhões de anos-luz, que é a idade do universo. Então, a luz não deu tempo de chegar lá. E partindo desse pressuposto, eu também acho, isso a ciência também discute, é aceito cada vez mais entre astrônomos, astrofísicos, cosmólogos, que é altamente provável que haja outras civilizações. Ou que a vida ainda não chegou lá. Posso dizer isso também? Não sei, nós não fomos ver. Eu consigo falar, Rafael, do que eu observei. Que é a 12,8 bilhões de anos-luz, que é o limite que eu consegui construir para esse universo, que até sei que é ilimitado, mas eu tenho um limite conhecido. Eu gosto muito e ouço as lives dele, e ele fez uma palestra no passado aqui conosco, virtual, com o Projeto Planetário, o Alexandre Sherman. Sugiro para quem gosta de seguir o perfil dele no Insta, Dr. Sherman. Ele fala disso. O que tem além? Ele diz que é muito provável, a gente não sabe o que vai descobrir quando conseguir enxergar além do universo observável. Então, o que é escuro hoje no céu é literalmente escuro para nossa mente também. Quando a gente procura vida no espaço, a gente procura vida segundo o modelo de vida que a gente conhece e se desenvolveu na Terra. A vida que depende da química orgânica. Mas quem garante que as outras formas de vida são como a nossa? Eu acho que é muito prepotência na nossa insignificância achar que nesse tamanhão do universo a vida vai ser tão desastrosa como é o ser humano, não ser brincadeira à parte. Tão linda, mas ao mesmo tempo, então, não sei. E outra que eles coisa, ajudaram a construir as pirâmides também não. Então, aí não faz sentido, né? Alienígenas do passado e coisas do gênero, para mim, eu acho que isso que eles estiveram aqui deixaram marcas para mim, e que os americanos têm ETs guardadinhos de amostra por lá. Para mim, isso é tudo teoria conspiratória, enfim, e é um pouco, mas também faz parte do imaginário popular achar que a gente é tão importante no universo que os ET vão ser como nós, vão ter 4 membros, vão ter 2 olhos, nariz e boca, só vão ser verdinho para ser um pouquinho diferente. O ET Bilu, né? O ET Bilu. Enfim, e ficar... Agora, além do que nós não observamos, a gente não pode responder. Acho que esse é o papel da ciência, se basear, por mais que sejam teorias, mas tem teorias que têm muitas evidências, ou com todos os modelos cosmológicos que a gente construiu, elas têm um sentido interno. Acho que esse também é um papel da teoria. Tu nunca vai cru olhar para alguma coisa. Tu já vai com uma ideia do que tu tá ensaiando, do que tu tá procurando, né? Então, e a gente consegue detectar o quê? A gente olha o universo, olha o mundo ao nosso redor usando... Se eu preciso ver se o meu baço tá bem, antes de ele ser tirado para ir para Marte, né? Ou, enfim, eu preciso ver os ossos, eu vou usar raio-x. Por quê? Porque é uma radiação de alta frequência que atravessa o tecido humano, mas a luz aqui, a luz da lâmpada não me atravessa. Ultravioleta, então... Mas tudo que a gente consegue mapear, por incrível que pareça, é do que é da matéria luminosa, matéria visível. O universo tem mais de 70% de matéria ou energia escura. Matéria escura é aquela matéria que não é detectada por toda a parafernália tecnológica que nós já criamos. E energia escura é atribuída esse nome porque efetivamente a gente sequer sabe a natureza dela, do que ela é feita. Mas o balanço energético, o balanço de massa do universo, quando tu começa a analisar o equilíbrio, a forma com que uma galáxia gira, rotaciona em torno do próprio centro, geralmente no centro das galáxias existe o que a gente vai chamar de um buraco negro supermassivo. Não tem só aquele buraco negro que é o idoso de uma estrela altamente energética, é a estrela morrendo, né, colapsando. Então, tem muito mais massa, a gente tem pistas por medir velocidade de rotação, matéria sendo sugada de uma estrela para outra, para o buraco negro, não dá para ver ele. Aquilo, o pessoal diz, tiraram uma foto de um buraco negro. Não tiraram uma foto. Aquilo ali isso. A luz que ficou no
horizonte de eventos, na real. Isso, né? a luz que ficou no horizonte de eventos e também digamos, uma montagem a partir de sinais de matéria que estava sendo sugada para ele. Mas não dá para achar que se eu tirar uma foto do buraco negro, ele vai ser visível no sentido que outras coisas são. Não é bem isso, né? Então, não é uma fotografia, é um mapeamento de uma região. E por tudo isso, por essas pistas de como a matéria se movimenta e se comporta no espaço, nessas grandes estruturas, o universo em larga escala, ele é homogêneo. Ele tem distribuição de galáxias e estrelas em densidade, quantidade, taxas iguais em todas as direções. Só que quando eu olho o céu aqui da Terra, eu vejo uma faixa muito mais brilhante, mais ou menos de sudeste para noroeste, que é a faixa da Via Láctea. Por quê? Porque eu estou perto desse braço da Via Láctea. Na verdade, o Sol está num dos braços da Via Láctea, o sistema solar, sendo arrastados com ela. Então, eu consigo ver muito mais coisa nessa faixa, porque eu estou vendo a Via Láctea de perfil e não vejo outras, porque eu estou olhando o meu horizonte local, né? Para mim, a Via Láctea é o meu local. Mas no macro, se a gente pensar, isso é impossível pensar, na verdade, mas se pensar o universo como essa estrutura meio indecifrável, que a gente tenta entender, ele é isotrópico e homogêneo. Nossa. E bom, e aí não tem... técnico. Prof, eu tô muito perdido aqui. Olha, eu vou te dizer. Homogêneo é que a matéria tá distribuída. É que nem tu botar numa gangorra, botar 3 gordinhos de um lado e 3 magrinhos do outro. Não, tu vai distribuir o peso mais ou menos de maneira igual. Sim. Né? Que tem as mesmas características em qualquer direção que tu olhar, mas quando tu olha daqui, não é o que tu enxerga. Por quê? Porque a luz desses astros que estão muito, muito mais longe do que a idade do universo, a gente não conseguiu olhar. Então, procurar a vida... Mas se a gente ainda não viu, isso faz... antes disso, outra questão. Essa distância do universo observável com base na Terra sendo o centro, certo? Não, observando a partir da Terra. Essa é outra questão que a cosmologia... não sei, centro então... exatamente não, porque um espaço ilimitado... Tu tá olhando a partir da Terra, mas aí sim, os limites que nós pomos aqui. Mas nessa ideia de isotropia, né, que iso quer dizer igualdade, quer dizer que se eu olhar de qualquer outro ponto... Sei lá, se eu tô lá vou pegar Marte. Alfa de Centauro ou Marte, eu vou olhar para o espaço, a ideia é que eu vou fazer um mapeamento similar. Claro, se eu estivesse num outro planeta. A questão é quem está fora do horizonte de eventos. Né? Porque quem está dentro do horizonte de eventos, tu pensar que a velocidade da luz é sempre a mesma, é reversível, né? Se eu te vejo, tu necessariamente me vê, claro, tu tá olhando para mim, tem esse lance também, né? Então, tu tem uma certa simetria do que tu tá mapeando. Não, mas eu não sei se eu te entendi, mas centro eu não falaria. Porque centro parece que tu tá falando de uma geometria perfeita e não é bem isso que a gente tem, né? Até porque a gente tá numa terra plana, né? Não, vou fazendo a brincadeira, mas e boiando totalmente aqui no assunto, eu já fiz o curso de astronomia aqui da Univates. Que bacana. O Astronomia, um olhar para o céu, que não sei se existe mais, era com o professor Werner na época. E, cara, que decepção que foi olhar no telescópio, sabe? Para uma pessoa que nunca olhou, e para quem um dia vai olhar. Mas tu vai, tem um telescópio muito bom até aqui na Univates. Mas aí a primeira vez que tu olha, assim, tu acha que tu vai ver um planeta como tá nos livros, assim. E aí tu vê um pontinho, realmente um pontinho, que nem Saturno, né? Tu vê ele... E o anel. Tu vê o anel, né? Tu vê que é uma esfera, que é redondo. E eu fico pensando, será que nunca deram um telescópio ou para um terraplanista para ele ver que os outros planetas, os outros corpos, eles são redondos, esféricos? É aí que tá. É que o redondo, tu pode ter a ideia do disco, porque tu olhando na lente do telescópio, tu tem a sensação de esfera. É uma pizza. Mas a rigor, isso, tu pode... O pode achar teimoso que terraplanista vai planificar. Ele vai dizer, não, eu tô vendo uma imagem bidimensional planificada. Sim, mas tu... Então, agora tu tocou num ponto que eu sei que
foge um pouquinho da pauta, mas assim, muita gente se decepciona quando olha a primeira vez por um telescópio e muita gente se encanta. Então, isso é muito de cada pessoa. Por quê também? A gente já está numa fase, né, na nossa civilização moderna, tu tem tanta imagem sendo processada e gerada aí na internet e dos grandes telescópios que tem no Chile, nos Estados Unidos, principalmente, ou dos telescópios espaciais. Só que o que acontece? Quando tu vê aquelas imagens super coloridas, sei lá, nebulosa cabeça de cavalo, nebulosa de Órion, os caras ficam horas, os que fazem fotografias a partir da Terra. Com telescópio refletor de 180 milímetros ou refrator, mas eles ficam horas, eles fazem às vezes 300, 400 frames de 1 minuto e meio cada um para separar os 30 melhores, empilhar e gerar uma foto. Quando tu olha ali, não, tu tá olhando e vendo a visão instantânea. E o telescópio espacial nem se compara. Então, as melhores imagens que a gente tem e que mapeou o universo observável é como se tu tivesse 4 lentes, uma de raio-x, uma de ultravioleta, de infravermelho, de luz visível. Ainda micro-ondas. Então, a gente já tem é como 5 tipos de filtros e lentes. E o que é que eles fazem? Eles empilham essas imagens e dão aquelas imagens belíssimas. Que um telescópio óptico, tu não vai ver isso. Mas eu sou suspeita. Eu acho que o céu mais lindo é o céu que tu pode admirar, inclusive a olho nu. Começar a entender. Depois ter um bom binóculo, depois migrar para um telescópio, mas a percepção é diferente. E sim, eu concordo, tem gente que se decepciona. Não, me decepcionei, mas depois também achei muito legal, porque eu não lembro quais são as estrelas, mas aquelas que ficam... As gêmeas, não sei se são gêmeas, mas tu consegue Sistemas ver... binários. Isso, tu consegue ver elas trocando de posição, claro, trocando de posição, mas é um efeito óptico, assim. Eu acho que aí tu não tá falando, talvez, dos satélites naturais girando em torno de Júpiter? Não sei, eu não... Que aí muda rapidinho faz a posição, muito tempo que né? eu fiz, nunca mais estudei também sobre esse assunto, mas eu também, eu não sei o período de cada satélite, também, mas tu vai ver ele mudar, se tu olhar 1 hora depois, tu vai ver que principalmente os satélites naturais de Júpiter, os que estão mais perto dele, ele, em algumas horas de observação, tu vai perceber o satélite mudando de lugar em relação a Júpiter. Isso não tem o que pague olhar isso no telescópio. E aquelas estrelas coloridas, tem 2 que são coloridas também, uma que é vermelha e verde. Tem várias, né, coloridas. Isso pra mim também, isso eu achei a parte mais legal, assim, e os anéis de Saturno. As estrelas tu vai ter de várias colorações, elas são classificadas por isso, mas geralmente é uma classificação feita... Tem uma relação entre a cor da estrela, então mais ou menos assim, uma linguagem física, né? A frequência da luz que está sendo emitida e a temperatura da estrela. Então a cor vai mudar, quanto mais quente a estrela, mais pro azul, pro violeta tende a ser a luz dela, né? E quanto mais fria a estrela, mais ela pende pro vermelho. Né? A gente acha o contrário, parece, né? Mas, espectralmente falando, nessa escala de temperatura absoluta, Kelvin, quanto menor a frequência, também é menor a temperatura. Então, o vermelho é uma luz de mais baixa frequência, tanto se tu pegar o espectro visível arco-íris, o vermelho é a menor frequência, depois dele vem o infra ainda, né? E o violeta, o ultra. Então, tem uma dependência disso, que explica esse lance das cores. Eu achei muito legal essa parte. Tu deve ter olhado a caixinha de joias, que é lá pertinho, no meio do Cruzeiro do Sul, que é uma das mais coloridas que tem. Tem 4 ou 5 tonalidades, que o nosso telescópio óptico bom, já tu percebe a diferença de cor. E a caixinha de joias, justamente por isso, tu vê avermelhada, a verde, a azulada. Tu tem várias tonalidades nessa formação. Não lembro certo, assim, porque faz bastante tempo mesmo, mas é muito bonito mesmo. Vale a pena fazer o curso, é um curso bem rápido, assim, para quem quer conhecer um pouco. Mas... deixar de acreditar que a Terra é plana. Então, isso é outra questão agora. Por que é tão difícil tu provar que a Terra é redonda? Por que tem tanta discussão nisso, ainda mais agora, né? Ultimamente. Tipo, porque assim, pra mim é óbvio que a Terra é redonda. Pra mim dá pro cara, tipo, juntar umas coisinhas que tu aprendeu. Mas eu acho que é importante falar aquilo que o Jô falou ontem, né? Se a Terra não é plana, prof, por que ela se chama planeta e não redondeta? Não redondeta. Essa é clássica. Por que é planetário? Por que é planetário e não redondário? Olha, a explicação... o principal argumento para nós, vamos acabar com esses caras aí. Planeta, se não me engano, lá, eu não sei agora se é a etimologia da palavra, a origem da palavra...
para os antigos gregos, né, era errante. Então, o planeta remete a um significado de algo errante, alguém meio perdido. Sônia dirigindo em São Paulo, tá perdida, não sabe por onde tá indo. Por quê? Por que eles atribuíram esse termo? Porque o que eles perceberam? Inicialmente, quem não tem experiência nenhuma, olha para o céu e tudo vai ser estrela. Tirando a lua e o sol é uma estrela, mas tudo vai ser estrela. O que eles começaram a observar? Que tinha estrelas, muito entre aspas, que se moviam mais rápido que a maioria das estrelas. Se moviam, e inclusive Marte, por estar perto da Terra, mas ser um planeta exterior à Terra, né? Quer dizer, em relação ao Sol, está mais longe do que nós. Chega em algum momento que Marte está andando no nosso céu para frente, visto da Terra, e daqui a pouco Marte parece que a voltar no céu, engata um ré, que eles chamam de movimento retrógrado. Então, principalmente Marte, que fez esse movimento retrógrado, dava um nó na cabeça dos astrônomos. Por quê? E aí que eles... não, peraí, aqui tem alguma coisa errada. As estrelas são perfeitas, é o universo supralunar, tudo que está acima da Lua, influência de Aristóteles, dos pensadores antigos. O mundo é perfeito, não precisa explicação física, até porque eles não sabiam explicar. Então, apelavam à perfeição de Deus, à harmonia das esferas, para justificar essas regularidades no céu. Aí começa a atrapalhar, né? Galileu vai lá e descobre que Vênus tem fases, que a Lua é esburacada, e começa a ter esse problema de estrelas que se movem muito mais rápido. Na verdade, por quê? Estão muito mais perto de nós, parecem estrelas porque refletem a luz do Sol, e aí que eles escolheram ou colocaram esse nome planeta com significado de perdido, errante. É alguém que está se movendo, parece que sem uma lógica, no meio daquele referencial tranquilo e que não precisa de explicação, que é absoluto por si próprio, que é a esfera celeste, o conjunto das estrelas fixas. Fixas por quê, entre aspas? Porque estão tão longe de nós, mas tão longe que a gente não percebe o movimento delas. Então, elas servem de sistema de referência para a gente perceber o movimento de estrelas mais próximas ou dos planetas. E, bom, a tua pergunta, né? Não sei como está o nosso tempo. Não é simples por mais, para mim é óbvio, né? Mas quando a gente começa a querer discutir, buscar evidências práticas, a Terra é esférica, de fato, não é tão simples provar, né? E por isso, o que acontece também? Tem um ex-professor da Univates que foi um grande mentor para mim, né, que foi meu professor na Unisc quando eu estudei lá, e eu fiz os meus primeiros cursos de astronomia aqui com ele, o João Batista Harris. Ele, talvez vocês localizem no YouTube, ele tem um trabalho muito legal que ele faz. Ele vai discutindo com o público, ele vai largando perguntas sobre a esfericidade da Terra e ele vai fazendo cálculos de proporção, alguns ali, ele vai te demonstrando que, na verdade, todas as pistas práticas que a gente tem do cotidiano levam a uma percepção de Terra plana, porque eu olho meio plano, então a ideia do disco, eu faço um giro de 360 graus, meu horizonte redondo, mas plano, disco, não esfera. Não é tão trivial, mesmo de onde a gente hoje consegue, eu volta e meia acesso o pessoal, o aplicativo da ISS, quando eles estão fazendo lives de lá de onde eles estão, 400 quilômetros de altura, não é tão... A curvatura da Terra ainda é muito suave. O relevo da Terra, comparado com a própria Lua ou Marte, ele é muito mais regular. Tem muito mais acidente geográfico, diferenças de medidas, né? Não sei, agora não me ocorre o melhor termo, Marte do que a Terra, por exemplo. Então, se a gente pegar a Terra, ela tem 6.400 quilômetros de raio. Só que, sei lá, eu não posso nem dizer que sou uma pulga em cima de uma bola. Eu sou um ponto insignificante na Terra. E vejam que aquela foto famosa que fez anteontem, não sei se agora é 30, 35 anos, que uma dessas sondas tirou uma foto, ela já estava perto a famosa foto que o Sagan chamou de pálido ponto azul. A nave que saiu da Terra já estava nos confins do sistema solar e fotografou de lá para cá até um ponto muito fraquinho, azulado,
e a Lua quase não dá para detectar. Se qualquer um que for pesquisar vai olhar, ela é muito famosa, e Sagan chamou de pálido ponto azul. Então, mas olhando no nosso... Então, se a Terra é insignificante, nós em cima da Terra, a gente vai ter a percepção de plano. E isso marca muito. Então, por mais assim, não... É óbvio para nós, talvez, que conhecemos, entendemos a importância da força da gravidade para manter o planeta, manter a matéria agregada, além da gravidade, a força eletromagnética. Mas tu pega as pessoas comuns que têm uma formação em ciências escolar meio ruim... leigos, dá para dizer leigos, mas às vezes a gente tem que cuidar que às vezes não é culpa delas. Às vezes as pessoas não são ignorantes por culpa delas. É má formação, é falta de acesso. Então, daria para discutir muito isso, mas o exemplo que eu queria trazer, o Everest tem 8 quilômetros de altura e é o nosso maior acidente geográfico na superfície da Terra. E ele e o raio da Terra são, arredondando, 6.400 quilômetros, né? Lá do centro da nossa bola até a superfície, no nível do mar. Então, o Everest, em relação ao raio terrestre, ele vai dar algo, um número dividido pelo outro vai dar, assim, o maior desnível que a gente tem na superfície da Terra é de 0,1% do próprio raio da Terra. Não é nada. Não é nada. Então, não é nada. Cima, então, mesmo aquela coisa, a Terra é cheia de acidentes geográficos, é porque eu tô na visão topocêntrica, eu tô no topo, eu tô no meu horizonte local. Não, e até porque, tipo, o nosso tamanho perto de um Everest da vida, tipo, é insignificante. Então, a gente vai achar enorme, mas na verdade não é, né? Porque a gente acaba comparando consigo próprio, Exato. né? E não nas dimensões planetárias, ou mais ainda nas dimensões do universo. A gente tem e acho que é normal, né? Se aprende assim. Tu vai te familiarizando, tu compara com o que tu conhece, o que a gente falava da vida. A gente vai procurar a vida e fica imaginando e criando filme e ficção e conspirando, modelizando a partir do humano. Mas quem garante que é assim? O que a gente encontrou já são traços de química pré-biótica que podem sugerir que houve existência de água ou que são formas de vida muito simples. Uma área muito nova na astronomia que não tinha reconhecimento, mas felizmente passa a ter, é a astrobiologia, e que lida com toda essa procura por traços de química pré-biótica, pré-vida no espaço. Está muito em expansão. Graças a Deus, agora as pessoas são autorizadas a pesquisar isso dentro dos programas de astronomia no Brasil, outros lugares. Antes era até proibido, porque era uma besteira, porque às vezes as coisas também elas têm que ganhar um crédito dentro da ciência, tem que se tornar um problema relevante para te poder pesquisar, né? Então, tem muito a descobrir. Acho que isso é o bacana da ciência, né? E conseguir dizer não sei com humildade, com tranquilidade, quando a gente não sabe, acho que é o melhor que a gente pode fazer para não ser negacionista ou para não ser uma pessoa nociva na formação dos outros, né? Eu acho que agora cada vez mais também tá surgindo muito documentário, filme, que a galera tá começando a se perguntar um pouco dessas coisas, questões da astronomia, ciência, tirando, até teve a série que estourou aí há pouco tempo atrás do Dark, mudando um pouco de assunto, né, que entrou na parte dos universos paralelos, teoria não olhei, tá? Já eu avisei o Gabi, essa parte, não olhei então, ainda, então... de universo paralelo, é outra teoria discussão, da né? outra Universo ou multiverso, né? Sim, é que aí entra a questão mas não conheço a série. de haver uma parte de fora do universo, né? E ter outro ali. Tipo, eu acho que isso é meio que provado que não tem já, né? O lado de fora do universo. Aí que tá, o que o Sherman sempre diz, eu me inspiro nele, esse astrofísico do Rio de Janeiro, eu posso responder até onde eu tenho evidência. Essa é a resposta que um cientista pode dar. Eu posso responder até o universo observável. Então, multiverso, 10 dimensões, tem coisa sendo construída, mas são temas que eu, Sônia, como... divulgadora científica de astronomia, eu sou muito mais isso do que eu não sou astrônoma, não é a minha formação é em física.
eu não... Se eu li faz muito tempo, então eu não tenho argumentação, não tenho know-how para responder, né? Para discutir isso com vocês. Mas fala-se nisso, né? Teoria das cordas, que por quê? O que eu lembro é que é mais ou menos o universo teria, em vez das 4 dimensões que a gente consegue detectar, Einstein coloca o tempo como uma dimensão do espaço, e teria 10 dimensões, mas as outras são tão ínfimas ou de dimensões tão pequenas que nós não conseguimos detectar, mas seriam mais ou menos como 10 cordas, 10 modos de vibração do universo, o universo se propagando, vibrando em 10 direções. Eu mal consigo me localizar e me mexer em 3, 10 não cabe na minha cabeça. Perfeito. Eu li até no o livro Hiperespaço do Kaku, não sei como é que é, que eram antes das dimensões e daí as das se dividiram em 2, onde ficaram 4 para nós, então, e 6 para outros seres, no caso. Mas acho que daí dá uma viajada. E eu posso ter entendido errado também. Mas, prazer em conhecer, não. Bom, então tá, o papo gente. tá muito bom, isso daria, acho que uns 10 podcasts, dá pra fazer quase um dividido em capítulos, assim. Eu acho eu acho que a gente pode pensar, eu tô super disponível pra contribuir, também dá pra discutir, acho que foi um papo trazer legal. Trazer convidados também que... eu já sugeri alguns pra vocês. Fazer um GagoCast Science. GagoCast acho Science. Que Physicast já existe. Tem um projeto, acho que é da GagoCast é perfeito, né? Vou estar divulgando também. Obrigado aí pela presença, por ter aceitado imagina, o convite. E a gente pincelou vários temas, mas acho que essa é a ideia também desse tipo de canal de mídia, né? Sim. E eu acho que se eu posso encerrar, eu quero agradecer muito, de forma muito emocionada e orgulhosa o convite, dizer que eu e a Prof. Andréia, com 3 bolsistas, trabalhamos já há bastante tempo no projeto do planetário da Univates. Então, a gente quer, quem sabe, esse ano voltar a montar o planetário por causa da pandemia. Ele é um ambiente fechado, né? Insuflado artificialmente. A gente ainda, os 2 anos de pandemia, a gente não pôde receber público e a gente migrou para os canais digitais. A gente faz oficina virtual, a gente fez muita divulgação usando as mídias. Temos o perfil do Planetário no Instagram, @planetário_Univates, segue a gente lá. A gente divulga conteúdo de astronomia nas nossas mídias, né? E a gente trabalha há já muitos anos nesses projetos de extensão da Univates voltados à divulgação científica e astronomia. E acho que a recomendação é sempre, não opine, não fala do que não conhece. Então aqui acho que a gente abriu o canal para muitos temas, mas vale a pena investigar. Acho que a gente aprende realmente aquilo que gera curiosidade, necessidade e que faz sentido. Isso é para qualquer área. Eu vou ser advogada, eu vou ser... professor, eu vou ser músico, as coisas têm que fazer sentido. Então, acho que isso é humildade cosmológica também, reconhecer a nossa insignificância e como aprendiz, ninguém sabe tudo, então daqui a pouco os temas que vão bombar mais, aí a gente retoma, vê pessoas com mais condições de falar sobre, acho que hoje a gente passou o pincel em várias coisas, né? O que vocês querem falar nos próximos episódios aí, a gente monta, quem sabe, pode dividir por temas, assim. Exatamente. Então, tá. Uma sériezinha. Eu fiquei impressionado, eu fiquei perdido, na verdade. Eu achei que eu sabia. Pois então eu não saí tão bem, né? A ideia é conseguir esclarecer. Eu acho que a gente aprendeu um monte, na real. Eu aprendi. E as pessoas também, com certeza, vão aproveitar bastante esse vídeo. Então, tá, prof. Obrigado de novo por ter vindo e por ter aceitado o convite. A gente ficou bem feliz em ser em cima da hora, assim, ter aceitado. Foi em cima da hora. E então tá, gente. Eu aceito cerveja como agradecimento. Hoje não tivemos nenhuma água pra oferecer pros convidados. Mas a gente vai pagar uma cerveja. Foi. Pode deixar. Não é força sobre área, pressão, tá? Não é pressão. Deixa quieto. Valeu, muito obrigado. Tá, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu.